Olá, boa noite. Boa noite. Ike Batista é considerado foragido internacional. A defesa diz que ele vai se entregar. O empresário é acusado de pagar propina ao ex-governador Sérgio Cabral. Temer e Pezão assinam um termo de compromisso para reequilibrar contas do Rio de Janeiro. O acordo ainda precisa ser validado pela Assembleia Legislativa e de aprovação de lei no Congresso. A Associação de Juízes sugere 30 nomes para o lugar de Teori Zavascki no STF. A lista inclui Sérgio Moro e Marcelo Bretas, juiz que mandou prender Ike Batista. Em meio à guerra contra pichadores, Dória anuncia Museu de Arte de Rua. E presidente do México cancela a viagem aos Estados Unidos. É uma reação depois que Trump anunciou construção de muro na fronteira. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. Neste domingo, vamos acompanhar a expectativa dos clubes para a estreia do Campeonato Paulista, com a presença de Eduardo Batista, novo técnico do Palmeiras. Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. Rede Pit Stop, a maior rede de autopeças e serviços automotivos do Brasil. O empresário Ike Batista é considerado foragido internacional. O nome dele já entrou para a lista de procurados da Interpol. O empresário foi alvo da Operação Eficiência, deflagrada hoje. O advogado de Ike diz que ele está em Nova York e que negocia com a Polícia Federal o retorno dele para o Brasil. A operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal é um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro e foi determinada pelo juiz Marcelo Bretas. Os agentes da Polícia Federal estiveram logo cedo na mansão de Ike, no Jardim Botânico, mas ele não estava. De acordo com o advogado Fernando Martins, Ike está em Nova York a trabalho e vai se apresentar às autoridades. A defesa do empresário disse ainda que ele está surpreso, mas tranquilo. O empresário deixou o país na noite de terça-feira, provavelmente com um passaporte alemão. A polícia apura se houve vazamento da operação. Está se verificando o que ocorreu, né? O momento de compra de passagem, o momento de saída do país, se ele realmente utilizou essa passagem, há dúvida se ele realmente chegou a Nova York e se há alguma intenção de utilizar esse passaporte alemão para ir para algum outro lugar. Segundo o Ministério Público Federal, Ike Batista pagou 16 milhões e meio de dólares em propina para uma organização criminosa chefiada pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB. O empresário é acusado de pagar propinas para conseguir facilidades em contratos quando Cabral ainda era governador. Para viabilizar essa transação econômica foi aberta uma conta no banco Tag Bank, no Panamá, que é de propriedade do senhor Eduardo Plais, e tentaram fazer uma transferência para uma offshore dos colaboradores, dos doleiros do Cabral. Não foi possível realizar essa transferência de 16 milhões e meio de dólares, e aí o Sérgio Cabral pediu que fossem adquiridas ações em bolsa.
Inicialmente, ele pediu para que fossem adquiridas 100% de ações da Petrobras. Os colaboradores disseram que isso não era uma decisão inteligente, acabou adquirindo ações da Ambev, da Petrobras e da Vale. Após a aquisição dessas ações pela própria empresa do Ike, é que foi feita a transferência para a conta no Winterbottom Bank, no Uruguai, desses valores, de 16,5 milhões de dólares. O valor do repasse foi relatado por 2 delatores, os irmãos Renato e Marcelo Chebar, apontados pelos promotores como os operadores financeiros do esquema criminoso comandado pelo ex-governador. Flávio Godinho, braço direito de Ike na empresa EBX, atual vice-presidente de futebol do Flamengo, também foi alvo da operação da Polícia Federal. O Cartola é acusado de ser um dos operadores do esquema. Agora à noite, o governo americano confirmou que Ike Batista chegou a Nova York ontem por volta das 6 da manhã. O empresário segue foragido. O empresário Ike Batista já foi o homem mais rico do Brasil e chegou a figurar na lista dos 10 bilionários do mundo. Em 2010, o empresário foi incluído na lista da Forbes como o 8º homem mais rico do mundo. A fortuna era avaliada em 34 bilhões de reais. Ike começou a carreira no ramo da mineração e depois no mercado de petróleo e viu seu império ruir com a derrocada da petroleira OGX. Em 2008, a empresa conseguiu a maior captação na Bolsa de Valores de São Paulo. No entanto, a promessa do petróleo não se realizou e 5 anos depois, a empresa deu um calote de cerca de 45 milhões de dólares em credores. Em 2015, a Justiça determinou a apreensão e bloqueio de bens do empresário para garantir a indenização dos investidores da OGX. No ano passado, tentou cooperar com a Justiça. E em depoimento aos investigadores da Lava Jato, disse que Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda de Lula e Dilma, teria pedido 5 milhões de reais para o PT em 2012. Na época, Mantega chegou a ser preso, mas foi liberado logo em seguida. Fora do Brasil, Ike Batista também é investigado. A Justiça das Ilhas Caimã congelou 63 milhões de dólares de uma conta de Ike Batista. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Em abril de 2012, Ike Batista recebeu Dilma Rousseff, presidente da República, em São João da Barra, no litoral fluminense, para acertarem uma parceria entre a OGX, a empresa petroleira do milionário, um dos 10 mais ricos do mundo, e a Petrobras. Nessa ocasião, Dilma disse do Ike que ele era o orgulho do Brasil, que busca as melhores práticas e que merece o nosso respeito. Não sei se ela mantém a opinião hoje, quando o Ike está em algum lugar incerto e não sabido no exterior e também teria dificuldade. Primeiro que ela atende o telefone em Porto Alegre e diz que é Janete, Então já não foi Janete que falou isso, foi Dilma, Agora ela está em Sevilha, onde foi fazer uma palestra num seminário sobre o neoliberalismo e os direitos humanos na nova ordem mundial. Ela foi recebida por Jandira Fegali, do PCdoB e alvo da Lava Jato, no aeroporto de Sevilha. Está gozando lá do belo clima daquela cidade andaluza maravilhosa e certamente voltará para o Brasil, o que ninguém tem certeza a respeito do Ike. Agora, você acha que a Dilma não sabia que o Ike era picareta? Bom, não sei. Isso tem importância? Bom, eu volto terça-feira, direto ao assunto. Em pé. E o pedido de prisão de Ike Batista também ganhou destaque na imprensa internacional. A CNN destacou que Ike Batista é investigado por seu envolvimento na Lava Jato e falou da trajetória dele como um dos homens mais ricos do Brasil. Os jornais americanos The New York Times e Washington Post também trouxeram em suas edições online a trajetória meteórica de Ike nos negócios no Brasil, incluindo os problemas legais com a OGX. O inglês The Guardian destacou que, apesar do envolvimento de Ike descoberto hoje ser significativo, ele deve ser somente a porta da entrada para um esquema muito maior. E o ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB, também foi alvo da Operação Eficiência da Polícia Federal.
É o terceiro mandado de prisão contra o ex-governador, que já está detido no complexo penitenciário de Bangu. Cabral foi preso na Operação Calicut, outro desdobramento da Lava Jato, em novembro. De acordo com o Ministério Público, durante sua gestão, cerca de 340 milhões de reais foram distribuídos em 10 contas em paraísos fiscais no exterior. E além dos 16 milhões e meio de dólares, o Ministério Público apura ainda um repasse de R$1 milhão de uma das empresas de Eike Batista ao escritório de advocacia da mulher de Sérgio Cabral, Adriana Anselmo. Ela também está presa em Bangu. O patrimônio dos membros da organização criminosa chefiada pelo senhor Sérgio Cabral é um oceano ainda não completamente mapeado. O limite eu já diria que esses 100 milhões é algo além do imaginável. Também foram alvo da Operação Eficiência o irmão mais novo do ex-governador Maurício de Oliveira Cabral Santos e a ex-mulher de Cabral, Suzana Neves Cabral. Eles foram levados a prestar depoimento à força. Suzana é acusada de receber repasses constantes do ex-governador. A defesa dela diz que era uma pensão do ex-marido, mas ela não sabia a origem do dinheiro. Os colaboradores indicam que grande parte dos recursos do dinheiro em espécie ia, de fato, para a senhora Suzana Neves Cabral e para o senhor Maurício Cabral. Quanto à busca na casa do senhor Maurício Cabral, a gente encontrou lá mais de 30 mil reais em espécie, em reais, salvo engano, alguns milhares de dólares e mais de 1.000 euros também, tudo em espécie, o que comprova as nossas suspeitas iniciais de que ele receberia dinheiro em espécie dos operadores do esquema. De fato, Sérgio Cabral operava como grande provedor da família e pagava as despesas de todos os membros do seu círculo mais próximo. Presidente Michel Temer assina termo de compromisso com o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, do PMDB, para suspender por até 3 anos o pagamento da dívida que o Estado tem com a União. A previsão de déficit do Estado neste ano é de 26 bilhões de reais. O anúncio foi feito depois de uma reunião no Palácio do Planalto. O termo de compromisso ainda vai ter que passar pela aprovação da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O governo federal vai enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei para alterar a Lei de Responsabilidade Fiscal e permitir a suspensão do pagamento das dívidas dos estados em dificuldade em troca de contrapartidas. No caso do Rio, o acordo prevê um corte de 9 bilhões de reais em despesas. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, deu detalhes do acordo. Algumas medidas de aumento de ICMS, algumas inclusive já aprovadas, etc., que gerarão para o ano de 2017 360 milhões de reais. Empresas que receberam incentivos fiscais para se instalarem no Rio de Janeiro deverão contribuir com 10% desses incentivos para esse fundo. Além do mais, existe uma série de mudanças na Previdência Estadual, por exemplo, um aumento da contribuição previdenciária de 11% para 14% e a alíquota adicional temporária de 8%. O Rio ele pode ser novamente viável, a gente pode fazer um plano factível, onde a gente zera o nosso déficit. Meu sucessor, a partir de 2019, vai ter muito mais tranquilidade, e o funcionário público, a tranquilidade, a partir dessas medidas, de ter a previsibilidade de receber em dia. E direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o pedido de prisão de Eike Batista e a situação de calamidade nas finanças do Rio de Janeiro. Há no noticiário de hoje 2 fatos relacionados ao Rio de Janeiro. Um é consequência direta do outro. Luiz Fernando de Souza, o Pezão, reuniu-se em Brasília com Michel Temer e o ministro Henrique Meirelles, da Fazenda. Trataram do socorro financeiro da União ao Estado do Rio. No mesmo dia, a Polícia Federal foi às ruas para cumprir os mandados de prisão do empresário Eike Batista, que não foi achado, e mais 8 pessoas acusadas de integrar uma quadrilha que desviou dos cofres do Rio pelo menos 100 milhões de dólares na gestão de Sérgio Cabral, que está preso.
No despacho em que autorizou as novas ações policiais, o juiz federal Marcelo Bretas disse que o orçamento do Rio foi desvirtuado por um custo-corrupção. Para o magistrado, a roubalheira é uma das causas da ruína financeira do Rio. Pezão, o atual governador, era vice-governador de Sérgio Cabral. Uma alma mal intencionada poderia dizer que, ao socorrer o correligionário Pezão, Michel Temer oferece diálogo a quem talvez mereça interrogatório. Maldade. Pezão, assim como tantos outros políticos brasileiros, certamente não sabia de nada. Boa noite. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, prepara uma lista preliminar com 30 nomes para ocupar a vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal, no lugar de Teori Zavascki. A relação inclui Sérgio Moro, juiz da Lava Jato em Curitiba, Marcelo Bretas, magistrado que ordenou a prisão do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e do empresário Eike Batista, o desembargador Fausto de Santis, que atuou na Operação Satyagraha, e 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça, Maria Isabel Galotti e Mauro Campbell. Agora a lista vai ser analisada pelos membros da AJUF, que vão votar para escolher apenas 3 nomes. E depois, as indicações serão encaminhadas ao presidente Michel Temer, que tem prerrogativa para a escolha. Temer não tem a obrigação de aceitar qualquer indicação externa para a vaga. E os juízes auxiliares do gabinete do ministro Teori Zavascki já ouviram 60 dos 77 delatores da Odebrecht. O ex-presidente da empreiteira, Marcelo Odebrecht, será ouvido amanhã em Curitiba, onde está preso. Nessas audiências, os juízes apenas perguntam se os delatores prestaram informações de livre e espontânea vontade, sem coação por parte dos investigadores do Ministério Público. E em Brasília, a presidente do STF, Carmen Lúcia, desconversou quando questionada se ela mesma iria homologar as delações dos empreiteiros. Ela disse que sobre este assunto não fala nem sobre tortura. A ministra afirmou ainda que não falou hoje com os colegas da corte sobre quem vai assumir a relatoria da Lava Jato. A expectativa é que o novo nome seja divulgado na semana que vem. 2 dias após AVC, a ex-primeira-dama Marisa Letícia, mulher de Lula, permanece na UTI sedada. Os médicos dizem que a situação é estável. De acordo com o boletim médico divulgado hoje por volta do meio-dia, Marisa Letícia permanece sedada e com a pressão intracraniana controlada por um catéter implantado justamente para fazer esse monitoramento do sangramento na cabeça. Marisa Letícia tem 66 anos, sofreu um AVC quando estava em casa na terça-feira em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Foi levada para um hospital e depois transferida imediatamente aqui para o Sírio-Libanês. O médico da família, Roberto Calil Filho, deixou o local hoje por volta das 3 horas da tarde. Ele não gravou entrevistas, mas confirmou as informações divulgadas por este boletim médico, ou seja, que o quadro atual é estável, mas que ainda inspira cuidados intensivos. A expectativa é que um novo boletim médico só seja divulgado amanhã. Por enquanto, não há previsão de alta. A mesa diretora da Câmara Municipal de São Paulo anunciou que vai exonerar 14 servidores seletistas com mais de 75 anos, com funções como ascensorista, garçom e barbeiro. São funcionários que recebem salários entre R$ 8.900 e R$ 19.000. De acordo com a Câmara, a medida vai representar uma economia de quase R$ 140 mil por mês ou R$ 3.600.000 por ano. A decisão é resultado de uma série de atos da mesa com o objetivo de reduzir gastos do Legislativo paulistano. Depois de apagar obras de grafiteiros e também pichações, o prefeito João Dória, do PSDB, anunciou a criação de um projeto que deve espalhar grafites pela cidade. A novidade foi divulgada durante a reinauguração do monumento em homenagem aos 80 anos da imigração japonesa. O prefeito João Dória aproveitou o evento para anunciar a criação do projeto Museu de Arte de Rua. A ideia é promover o grafite em diferentes espaços da cidade. Segundo ele, uma comissão será criada pela Secretaria da Cultura para selecionar os artistas. A primeira área já está definida, essa área do Baixo Augusta. Aos próprios públicos da Prefeitura, ela vai emitir autorização e fará consulta aos próprios privados, para que as pessoas também possam autorizar grafites ou painéis, desde que assim desejem, nos seus espaços privados.
E aí nós vamos anunciar qual será exatamente o período, mas já tendo grafiteiros e muralistas selecionados para esse primeiro movimento. E a cada 3 meses estaremos lançando um novo movimento na cidade, uma nova área na cidade. Isso vai ajudar a embelezar São Paulo, a recuperar várias áreas, a criar visibilidade adequada para o trabalho artístico de grafiteiros e muralistas. A reforma do monumento da artista Tomi Otaki, no canteiro central da Avenida 23 de Maio, faz parte do programa Cidade Linda. As estruturas passaram por serviços de limpeza, como a retirada de resíduos de poluição e de pichações. O instituto, que leva o nome da artista, coordenou a restauração do monumento. E os custos para a reforma foram cobertos por uma empresa do setor de tintas. O prefeito voltou a dizer que vai combater os pichadores. Porque durante 4 anos eu serei um prefeito absolutamente intransigente com os pichadores. Hoje foi a vez da Avenida Paulista ser pichada. Tintas de diferentes cores foram espalhadas ao longo da via, bem em frente ao prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. As cores são semelhantes às que foram utilizadas em setembro do ano passado para pintar o monumento às bandeiras no Ibirapuera e a estátua de Borba Gato, em Santo Amaro, na zona sul da capital. Previdência tem déficit recorde de 149 bilhões e 700 milhões de reais. Na comparação com 2015, o rombo do INSS aumentou 74,5%. O governo Temer quer fazer a reforma da Previdência. O texto que prevê a aposentadoria com idade mínima a partir de 65 anos já está no Congresso. O resultado subiu bastante, tanto por conta de uma questão estrutural, por conta do envelhecimento populacional, mas também tem uma questão conjuntural, né? A geração de empregos influencia a arrecadação previdenciária. Os 2 elementos influenciam. Como em um ano em particular você pode ter uma geração de empregos menor, isso afeta, e aí como a arrecadação previdenciária está muito relacionada à folha de pagamentos, isso afeta a arrecadação. A Petrobras anunciou agora à noite a redução no preço da gasolina e do diesel. A gasolina vai cair 1,4% e o diesel 5,1%. A refinaria explicou que a queda se deve à redução dos derivados nos mercados internacionais. Se o reajuste for integralmente repassado ao consumidor, a Petrobras estima que o preço da gasolina caia 2 centavos por litro e que o diesel fique até 8 centavos mais barato. Segundo a Agência de Petróleo e Gás Natural, o preço médio da gasolina subiu pela 3ª semana consecutiva e está custando, também em média, R$ 3,74. Presidente do México, Enrique Peña Neto, cancela a viagem aos Estados Unidos depois da ordem do presidente americano Donald Trump para o início da construção de um muro na fronteira entre os 2 países. Peña Neto disse que o México não vai pagar os 15 milhões previstos no custo da construção da barreira e que lamentou a decisão de Trump de levar a promessa de campanha adiante. O presidente mexicano disse também que já ordenou que os 50 consulados mexicanos em território americano reforcem suas medidas de proteção e se convertam em autênticas defensorias dos direitos dos mais de 11 milhões de imigrantes ilegais que podem ser presos e deportados pelo endurecimento das políticas migratórias implantadas por Trump. Mais cedo, antes do cancelamento oficial da viagem, Donald Trump escreveu em sua conta no Twitter que se o governo mexicano continuasse se negando a pagar pela construção, era melhor que o encontro da próxima terça-feira em Washington fosse cancelado. E aqui no Brasil, o Ministério das Relações Exteriores expressou preocupação com a decisão de Trump de levar à frente os planos da construção do muro na fronteira com o México. Segundo o Itamaraty, as decisões entre países do continente americano sempre foram tomadas sob consenso e as discordâncias resolvidas com diálogos. A nota diz ainda que a decisão unilateral americana não atende os interesses do bloco regional. Um forte temporal com ventania atingiu São Paulo na hora do almoço e causou muitos transtornos. Houve queda de árvores, bairros ficaram sem luz e ruas ficaram alagadas. Muita gente que estava na Avenida Paulista foi pega de surpresa pelo temporal bem na hora do almoço. Vários semáforos ficaram apagados e o trânsito ficou caótico fora do horário de pico. Nem o guarda-chuva resistia ao vento. A velocidade chegou a 81 km por hora na região do aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade.
O telespectador Antônio Batista, de Guarulhos, na Grande São Paulo, ficou impressionado com a força da chuva. Ele mandou um vídeo para o Gazap. Olha os carros como é que estão andando, devagarinho. Tá sinistro. Olha o vento. Olha o vento. Ó. Tava sol. Há meia hora atrás tava sol. Olha como é que tá isso agora. Também teve alagamento na região dos Jardins, aqui na capital. Este foi na Rua Veneza. E rapidamente começaram a chegar as notícias de queda de árvores em várias regiões. Na Alameda Pamplona, a árvore bloqueou toda a via. Outra de grande porte caiu na Rua Itupeva. Aqui na Rua Bartira, no bairro de Perdizes, uma árvore caiu em cima de uma casa que felizmente não está sendo ocupada, está para alugar. E também atingiu o portão de um prédio. A queda da árvore revelou uma curiosidade por aqui. Na raiz a gente observa que ela estava plantada em cima de uma base de concreto. Segundo os funcionários do prédio, o socorro veio rápido. Primeiro chegou o carro da Metropol, né? Em menos de 20 minutos eles chegaram. Aí demorou um pouquinho, chegou a Defesa Civil, né? Aí depois chegou a sua prefeitura. Na Rua Itapicuru, na mesma região, a equipe de limpeza da prefeitura também já fazia a remoção da grande árvore que caiu. Dona Valquíria, que trabalha no prédio ao lado, estava desolada. A árvore que eu cuidava todos os dias, botava água, varria, porque eu falava para ele, a planta tem que respirar. E ela não pode respirar porque eles jogam cigarro, eles jogam papel de bala. Eu cuidava dela todos os dias, agora foi a minha filhinha embora. E após esses temporais que trouxeram tantos problemas aos paulistanos, a chuva diminuiu e agora ocorre de maneira isolada. Mas olha, a atenção é total nas próximas 24 horas, segundo os meteorologistas. Pode chover novamente de forma forte e volumosa. Vamos aos detalhes da previsão. A meteorologia alerta que o risco de temporais continua mantido para esta sexta-feira aqui em São Paulo. O dia amanhã vai ficar nublado e chuvoso no centro-leste do estado e são esperados grandes volumes de chuva, inclusive aqui na Grande São Paulo. Já no oeste paulista, o dia começa com muitas nuvens, mas durante a tarde o sol aparece e ocorrem aquelas pancadas de chuva a partir do meio da tarde. As demais áreas do estado têm sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia. A máxima não vai passar dos 24 graus em Marília, mas chega aos 32 lá em Presidente Bernardes. Para a cidade de Sorocaba, dia bem atípico para essa época do ano, com mínima de 18 e máxima só de 24 graus amanhã. Aqui na capital também teremos um dia mais friozinho e é bom não esquecer o guarda-chuva em casa, porque amanhã ele vai ser extremamente necessário, assim como hoje. Vamos ver aqui algumas temperaturas? Olha só, nessa próxima madrugada teremos mínima de 20 graus e máxima amanhã à tarde só de 25 graus por aqui. Mas a boa notícia é que no final de semana o sol volta a aparecer, ainda entre alguns períodos de chuva, mas esquenta. No sábado a máxima vai aos 28 graus e no domingo faz até 31 graus durante o dia. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente noite e até amanhã. Até amanhã, Lu. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você. Para você também. Fica agora com o Rony Fon no Todo Seu. Até amanhã. Receita light deliciosa no Você Bonita. Nesta sexta, meio-dia. Assista agora. Todo Seu.